Egito. O Egito surgiu na famosa pré-história, no fim da Idade dos Metais. Lembrando que a pré-história acontece do surgimento do homem até a dominação da escrita. A dominação da escrita surgiu no próprio Egito, a escrita cuneiforme. É bom saber que o Egito surgiu às margens do rio Nilo. Era um rio que tinha cheias e baixas e era um rio muito bom para agricultura, entendeu? Por isso que a civilização egípcia surgiu lá. Porque elas começaram a famosa sociedade do regadio, né? Elas começaram a se organizar perto desses rios para plantar perto deles, entendeu? É bom saber que o Egito, além de ser uma grande potência da época, apesar de ser uma das primeiras sociedades do mundo, era uma sociedade muito evoluída para a época. Já tinha... Até hoje é muito evoluída, se você for parar para pensar. Tinha sacerdote, tinha monarca, tinha faraó e tinha pirâmide. É bom lembrar que a sociedade egípcia não tinha escravos. O que elas tinham eram prisioneiros de guerra que eram escravos. Por exemplo, na Grécia, os gregos escravizavam os próprios gregos, entendeu? Na Roma, os romanos escravizavam os próprios romanos. No Egito, não havia isso, entendeu? A única forma de você ser escravo nesse país, nessa civilização, era se você fosse um prisioneiro de guerra. Lembrando que a região do Egito era uma região muito privilegiada geograficamente, porque de um lado tinha o rio Nilo, que tinha cheia e baixa, mas era um rio gigante, famoso oceano, né? E do outro lado tinha o deserto do Saara, ou seja, para ter guerra lá era difícil. E quando tinha, o Egito não tinha muita força militar, porque não precisava muito disso. Mas a força que ele tinha e que ele conseguia, ele conseguia escravos para trabalhar para eles, entendeu? Mas era bem raro, não existia. Pessoas eram assalariadas com a famosa cevada, né? Porque não existia moeda na época. Bom, o Egito, que vai cair na prova, é bom vocês lembrar que é uma sociedade do regadio. É só o básico, entendeu? Por exemplo, tem Alto, Baixo Egito, mas é uma coisa que você não precisa entrar de cabeça porque não cai nessa prova, entendeu? Mas é bom você ter a mínima noção que o Alto Egito fica embaixo e que o Baixo Egito fica no alto. Por quê? Porque era uma montanha. Beleza. Mas você não precisa saber disso, não. A civilização egípcia é dividida em dois períodos, o período pré-dinástico e o período dinástico. Lembrando que no período pré-dinástico, a sociedade era organizada em nomos, chefiada por nomarcas. E lembra que eu falei que a sociedade egípcia era uma sociedade muito evoluída para a época? Ele já tinha um calendário e tinha escrita. Tipo, pra época, velho, o povo tinha acabado de sair da pré-história, entendeu? Era uma coisa muito cabulosa. Tipo, observatório, entendeu? Aquelas Stone Age lá. Eles tinham pirâmide. Como é que eles construíram pirâmide, velho? Beleza. Animei aqui. Depois do período pré-dinástico, surge o período dinástico. Eu só tô dando uma pincelada que é bom você saber as coisas principais que eu vou falar no final. O período dinástico é caracterizado pelo Antigo Império, Médio Império e Novo Império. O Antigo Império foi um período de muito poder financeiro, que, pô, as plantações estavam dando certo, você começa a ter o escambo, né, a troca de mercadorias, e você começa a ganhar escravos, e foi o período do surgimento das pirâmides. No Médio Império, você teve um caos interno, porque a sociedade egípcia não estava dando dinheiro, não estava se sustentando, pois a construção de pirâmides era muito alta, todo mundo queria ter uma pirâmide. E o Novo Império, você teve a expulsão dos Ixos. Os Ixos foi um povo que invadiu o Egito. Porque, por exemplo, o Egito ele tinha uma localização geográfica muito privilegiada. Porém, a força militar dele era baixa, porque ele não tinha escravos e ele não tinha essa necessidade, entendeu? Porque de um lado ficava o deserto do Saara e do outro ficava o rio Nilo. E, tipo assim, ele não era de guerra, entendeu? E tanto que ele foi dominado pelos Ixos e só milênios depois eles conseguiram expulsar os Ixos. Não milênios, mas foi muito tempo. E eles começaram a nova dominação. Beleza. O que você tem que saber realmente sobre o Egito? Que eles eram politeístas e antroposofomórficos. Eles acreditavam em deuses com figuras de animais e de pessoas.
Eles se destacaram pela sua inteligência na matemática e na medicina, que eu tinha falado, observatórios espaciais. Eles começaram a mexer com números. A medicina lá era muito forte para a época. Eles só acabaram com a Cleópatra lá em 30 a.C. Foi uma das primeiras sociedades do mundo e só acabou 30 a.C. Para você ter noção, tanto que o Egito era forte. Beleza. Aí o Egito foi dominado por Roma e tal. O que você tem que saber do Egito de fato? Que era uma sociedade caracterizada pelo Rio Nilo, só funcionava por causa do Rio Nilo, com as plantações e tal. De um lado ficava o Rio Nilo, de outro lado ficava o deserto do Saara, ou seja, era muito bom geograficamente. Você tem que lembrar dos monarcas, tipo assim, monarca, faraó, das pirâmides. Isso é bem básico, entendeu? Isso não precisa falar, você já sabe. As pirâmides foram construídas como templos para armazenar, entre aspas, né, os faraós mortos, entendeu? Porque eles acreditavam na vida após a morte. Aí, beleza, você tem que lembrar que a época das pirâmides aconteceu no período dinástico. Lembrar que eles eram politeístas, antroposofomórficos, se destacavam pela inteligência, principalmente na matemática e na medicina. Só acabou com aquela Cleópatra, com o suicídio dela pela cobra, que até hoje você não sabe se ela se matou com a cobra. E ela acabou pelo Império Romano. Eu acho que essas são as principais coisas que você tem que lembrar para a prova. A formação política, né? E é isso.